Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Shimahara. Sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador deste webinar sobre como desenvolver, testar e implementar sistemas de controles com MATLAB e Simulink. Alguns avisos antes de iniciarmos. Os microfones de vocês estarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, podem utilizar o quadro de questões, né? A equipe de apoio irá respondê-las ou ao final da apresentação também eu posso respondê-las diretamente. Tá? A apresentação tem uma previsão de 45 minutos com 15 minutos para respostas, né, podendo oscilar um pouquinho. Tá? Esse webinar será gravado, né, e todos vocês receberão um link para baixar a gravação ao final da sessão. Né? Uma versão editada, né, desse webinar, ele será colocado em nosso canal no YouTube. Tá? Então vocês podem acessar, né, esse canal, deixar o seu joinha para o conteúdo, se inscrever, né, para aproveitar todo o conteúdo deste webinar e de webinars passados também. Tá? Ao final do webinar, peço que vocês respondam a pesquisa de satisfação, né, não toma mais que 1 minuto do tempo. É importante para nós do OpenCAD para podermos ver o quanto que o webinar ele é receptivo ou não. Se vocês tiverem indicação de temas também, fica à vontade de estar nos encaminhando as sugestões. Beleza? Então, vamos começar. Tá? Atualmente, né, nós vemos aplicação de controle, ou muitas vezes as pessoas também não veem, né, é, as aplicações de sistemas de controle, né, em muitas das soluções que temos no mercado. Né? Então, é, como que aquele veículo, né, ele foi produzido, né? Hoje em dia nós temos robôs soldadores, robôs manipuladores, né? Atualmente também nós temos os veículos, né, com várias é, lógicas de controle implementadas em seus sistemas, tá? Então, o usuário não vê, né, essa aplicação. Você vê manipuladores, braços manipuladores, como é esse coletador de lenha, né, ou madeira para celulose. Então, ao invés de ter uma manipulação manual ou um veículo, né, que fica trafegando no pátio, né, eu posso fazer movimentações sistematizadas com guincho, né, e braços robóticos para isso. Vemos também muita aplicação em sistemas de potência ou sistemas elétricos, né? A gente vê isso muito em motores, né? Então, é, a- também nessa nova onda, né, de eletrificação veicular, né, esses motores elétricos vão ser aplicados em sistemas de tração veicular também, né? E mesmo na indústria, né, a gente está vendo aqui um painel de controle, né? Então, nós temos um sistema que monitora todas as máquinas de uma planta fabril. Né? Então, você consegue ter uma noção de um contexto de como que aquela planta está trabalhando, né? Como que ela está sendo gerando, né? Desculpa, gerando a produção, né, de um determinado item, né? E muitas vezes o usuário final, ou a pessoa que é o consumidor, não vê toda a tecnologia, toda
a engenharia necessária para ele ter aquele bem de consumo na ponta, para ele poder fazer uso, usufruto do jeito que ele achar melhor, né? Hoje também em termos de engenharia, né? eh, Acho que nós temos aí o professor Lutufo, temos vários professores aqui na audiência, né? A engenharia antes era muito bem determinística, né? Então, quem era eletrônica, só mexia com eletrônica, quem era controle padrão, só mexia com controle, quem era software, só software, quem era modelamento, era modelamento, e mecânica eram áreas bem específicas, né? Na atualidade, o que nós temos é grande parte das nossas soluções, né, estão indo para sistemas embarcados, né? Então, esses sistemas embarcados, ele é responsável, né, por gerenciar sistemas mecânicos, o software, o controle e a eletrônica, né? Então, nós temos hoje vários produtos que fazem relação cruzada, né? Então, nós temos diversos usuários que temos bens de consumo que têm essa funcionalidade de vários sistemas ao mesmo tempo. Nosso carro é um exemplo desse, né? Então, para quem tem um carro de coleção, o Fusca, por exemplo, ele é totalmente mecânico e elétrica, e uma parte não está bem, ele está bem separado um do outro, né? Meu avô dizia assim, meu, para você consertar um Fusca, um arame, tá tudo certo, você já consegue fazer o Fusca andar de volta, né? Então era muita pouca parte elétrica, né, no máximo para dar partida, né, e fazer alguns comandos do motor simples, né? E algumas coisas básicas, né? Então, para eu fazer, o motor falhava, não dava partida, podia dar tranco, né? Atualmente, nos nossos veículos, você não faz mais isso. Se o seu veículo não tem bateria, seu veículo simplesmente não anda, né? Então, falha eletrônica, falha controle, falha software, falha genérica, né? Essa também são as funcionalidades cruzadas, né? A gente vê isso também nos nossos celulares, né? É, eu estava conversando com meu filho aqui e ele falou: é, a gente tá brincando que o Nokia era indestrutível, né? Mas era um telefone para toda e qualquer tipo de situação, né? Então, inicialmente era um sistema apenas para comunicação sem fio, né? E hoje praticamente ele domina a nossa vida. É câmera, agenda, é e-mail, né? Libera banco, libera acesso em academia de ginástica, né? Então, os sistemas estão ficando mais complexos e estão ficando mais correlacionados, né? E isso se torna um desafio, né? Então, como eu consigo desenvolver esses sistemas que estão correlacionados? Como é que eu consigo melhorar as minhas lógicas de controle, né, os meus sistemas de controle que vão acionar sistemas que são de domínios diferentes, né? E aí é onde está a grande força, né, do MATLAB, né? O MATLAB, como alguns já sabem, ele é um software inicialmente para computação numérica, né? Então, a computação numérica me permite gerar visualização de dados, né? Analisar esses dados, poder trabalhar, né, com domínios da engenharia específicos, então são sinais, estatística, otimização numérica, matemática simbólica, né? Para quem não
não vê, né, lembra daquelas lindas aulas de cálculo, né, cálculo 1, cálculo 2, em algumas universidades cálculo 3, né, e álgebra linear, né. Então o MATLAB é forte nisso, né, na base matemática, tá. Então eu consigo ter esse tipo de, suporte, né. Adicionalmente, né, como uma evolução, né, de uso, nós temos o Simulink, né? O Simulink é o ambiente que me permite aumentar essa capacidade do MATLAB para simulação, verificação, vai me permitir trabalhar com domínios digitais, analógicos e ambos, né, como é o nosso caso de aplicação atual, e principalmente gerar código, né, para eu poder aplicar isso numa placa embarcada ou em algum sistema de controle específicos. Então eu posso ter um DSP, processadores dedicados, FPGAs, né, e até CLPs. E essas ferramentas, né, no nosso caso com o MATLAB, me permite o quê? Eu quero um domínio maior de uma determinada área. Nossa, eu preciso pegar os dados do meu sensor, eu preciso filtrar para poder fazer uma análise. Vou usar processamento de sinais. Quem me permite isso no MATLAB é uma toolbox, é o Signal Processing Toolbox, né? Nossa, agora eu filtrei e eu quero fazer uma caracterização desse sinal, porque ele é indício de uma falha de operação de uma máquina, né? Eu posso usar machine learning, é a toolbox dedicada para isso, é o Statistics de Machine Learning, né? Para o Simulink eu vou ter as mesmas referências, né? No caso, são os block sets. Eu vou ter bibliotecas para modelamento físico, que vai me permitir simular motores elétricos, braços mecânicos, pistões hidráulicos, né? Melhorar, né, a parametrização dos meus controladores, né? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? E permitir também gerar código para ser embarcado. Tá? Então, essa é a ideia também principal, né? Eu ter ferramentas que vão me agregar funcionalidades, tá? Então, me auxiliar a ter suporte, né, para desenvolver vários domínios numa única ferramenta. Tá? Então, o MATLAB, né, me permite essa possibilidade de gerar ferramentas para ser embarcado, gerar ferramentas onde eu vou aplicar num sistema corporativo, né? E do que? De todas as análises que eu estou efetivando, né? De um equipamento, de um sistema de controle, é amplo, né? Essa capacidade de análise, tá? Então, o MATLAB me permite um horizonte amplo de desenvolvimento, né? Assim como o Simulink, né? Que vai me permitir unificar num único ambiente diversos domínios, né? Aqui eu tenho um sistema de potência, por exemplo, né? Então você vai ter aqui o motor, transformadores, aqui os linhões, então ele está simulando é, a energia, um linhão, né, que vai percorrer, né, uma linha de transmissão, né, 350 km, 250 km aqui, por exemplo, né, e os transformadores e os geradores aqui, né. Então, isso me permite ter uma visão completa e um pouco complexa do meu sistema como um todo, né, que vai me auxiliar a ter uma melhor definição dos sistemas que são correlacionados, né. Um conceito que vai me ajudar, né, a desenvolver, né, e principalmente obter os resultados lá no final é o Model Based Design, né. Então,
O Model-Based Design ele é pensado não só na ideia do desenvolvimento como um todo, né? Mas também o que eu vou ter? Vou ter verificação e validação, e implementação, né? E análise aqui, que são, no caso, a pesquisa. Né? Então, se eu estou desenvolvendo e eu quero trabalhar num ambiente específico, se ele vai ser subterrâneo, se vai ser um veículo, está na moda agora, né, um VTOL, né, um UAV, né, os componentes físicos que vão nesse UAV, por exemplo, tá, eu posso aplicar, tá? Então, e também pensar no meu algoritmo, né? Então, o meu algoritmo, tá? Eu vou implementar num DSP ou no microcontrolador, né? Baseado num requisito, né, básico de funcionamento ou um requisito de legislação, né? Então, eu vou preparar o meu ambiente de testes. Então, se na implementação ele não gerou a, a funcionalidade esperada, né, volta aqui, vamos analisar os requisitos. Dos requisitos, vamos analisar novamente o meu ambiente de desenvolvimento, como que ele foi gerado, né? Ou verifiquei que é um problema de algoritmo, vamos voltar aqui para a pesquisa para verificar se são os dados que estão não têm a informação suficiente para gerar um modelamento correto, né? Ou durante o desenvolvimento, né, eu obtive eu gerei um algoritmo simplificado, não me aprofundei o suficiente, né? Por isso a ideia também dessas áreas de desenvolvimento ou essas áreas de aplicação, eles serem uma seta bidirecional, né? Na implementação ele não é bidimensional, porque uma vez que eu gerei, eu não consigo voltar ao código novamente, tá? No caso do MATLAB não tem essa reengenharia de pegar o código e gerar um modelo para trás, né? Então eu venho no modelo e corrijo e gero uma nova implementação em código para usar em produto, beleza? Então essa também é uma visão e uma facilidade que o conceito de Model-Based Design aplicado com o MATLAB vai auxiliar vocês a obter a melhor solução ou o melhor produto possível, né? Então, quem aplica esse tipo de solução, Alberto? No nosso caso aqui, a gente tem o Acronis, né? Acronis, ele fez um robô, né, que manipula embalagens, né? Então, o conceito de produto, durante o desenvolvimento deles, eles fizeram o que nós chamamos de gêmeo digital, né? Estava conversando com o pessoal, a gente falava, mas parece reengenharia, né? Então, a reengenharia antigamente era eu tentar copiar, né, um produto, por exemplo, de um concorrente, né? E tentar descobrir por que aquele produto é melhor que o seu, né? E hoje a gente chama isso de gêmeo digital, né? A ideia do gêmeo digital é não só verificar o que um concorrente seu tem de melhor, né? Mas também melhorar o seu próprio produto, né? Então, quanto mais fiel, né, o seu modelo de sistema ou melhor qualificado e parametrizado, melhor o seu gêmeo digital para que você consiga otimizá-lo, né, ter o melhor uso do seu sistema na maior capacidade, por exemplo, como é o caso desse robô de manuseio de embalagem, né? E ele usou diversos produtos para isso, usou Control System, o Synscape, né? Usou o Coder para gerar código para ser embarcado e controlar o robô, né? Machine Learning para poder gerar casos de testes e também gerar características de falha, né? Então essa
é um exemplo real de aplicação, tá? E voltando, né, para nossa área que a gente começou, né, conversar, que é o foco da nossa apresentação, é sistemas de controle, né? Então, para quem é da área e fez alguma aula de controles, né, controle de sistemas, sistemas de controle, controles um, controle 2, depende muito de qual universidade, a anotação que eles dão para cada matéria, né? A especificação de modelar um sistema de controle é eu criar uma planta, né? Então, seja o meu carro, seja o meu robô, seja um trem, seja um avião, seja é, um manipulador robótico, seja uma máquina de estamparia, o que for, né? Eu vou gerar essa planta, né? Eu vou definir qual que vai ser minha arquitetura de controle, né? Pensando em métodos clássicos, é o nosso PID. Tá? O que eu vou fazer também é linearizar, né? E o trimming aqui seria cortar ou aparar, ou seja, eu tentar ajustar essa minha linearização, né? Então, o professor Lotufo está aí, ele pode até ser pegar os alunos e explicar melhor, né? A ideia é você simplificar esses modelos, né? Então, a partir do momento que você simplifica, né, você tem que tentar aparar ou é, eliminar algumas arestas, algumas variáveis que extrapolam a partir da simplificação. Né? Eu vou tentar gerar compensadores, então a partir do momento que eu aparei ou eu simplifiquei, né, e dependendo da ação, né, eu tenho que ajustar uma compensação, né? Então a gente brinca muito, né? Não sei se alguém teve a experiência de dirigir uma Kombi, né? A Kombi normalmente, por ter um braço mecânico e não ser um sistema muito ajustado, né? Ele tem muita folga no volante. Então, tem gente que brinca, né? Não é uma folga, é um feriado, porque você fica balançando com o volante para ele ficar na direção correta, né? Então, você como motorista está compensando, né? Essa essa tendência do veículo a ele desviar, ou simplesmente quando o seu veículo está fora de ajuste, por exemplo, as suspensões estão desbalanceadas ou elas estão, você passou num buraco, né? E a suspensão ela sai do eixo, né? Você sempre nota que o seu volante ele fica puxando para um lado. Então é a hora de você encostar seu carro, né? E mandar alinhar e principalmente também balancear os pneus, né? Porque a partir do momento que você vai passando muito em buraco, né? Que é uma constante nas nossas ruas, né? As rodas elas vão saindo um pouco do eixo, elas vão descompensando, né? Então o borracheiro vai lá e coloca um pezinho para compensar esse desnivelamento, que é isso que a gente vê aqui, né? Trazendo um pouco para a realidade. E eu vou o quê? Configurar performance, né? Eu vou querer a partir de limites do meu sistema ou da minha planta ou de execução, né? Ou da aplicação, que ele gere essa compensação, né, a partir da minha lógica de controle, né, baseado em limites. Eu quero o melhor, eu quero que ele funcione na melhor da sua saúde, né, como a gente fala, né, ou no melhor desempenho que ele tenha, beleza? E eu vou verificar essa performance, né, pode ser em simulação, né, e posso também gerar ajustes finos, né? Então,
Primeiro faz, né? A ideia aqui também é faça primeiro, teste e vamos ver se funciona, né? Então, essas capacidades também me ajudam o quê? Poxa, não existe sistema de controle que funcione de primeira. Eu sempre vou ter que fazer pequenos ajustes, né? Então, até obter o melhor resultado, né? Como produto e como sistema para o melhor desempenho do seu sistema. Beleza? Né? E em termos de sistemas de controle, né, muitas pessoas conhecem só o Control System Toolbox, né? Mas em termos de MATLAB, a gente tem diversas soluções que podem auxiliá-los no desenvolvimento do seu sistema, né? Então, o Control System Toolbox é digamos assim, o domínio básico, o algoritmo básico para você gerar seus sistemas de controle. Alberto, eu não sei a dinâmica dessa planta, eu não sei a dinâmica desse controlador, né? Uma forma de você obter isso é usando identificação de sistemas. Então, eu só tenho dados. Então, eu tenho dados de entrada, tenho dados de saída, né? E eu tenho algoritmos dentro do System Identification que me auxiliam a obter essa planta ou esse controlador, né? Aqui está Predictive Maintenance Toolbox, mas é mais para eu tentar gerar uma manutenção preditiva de um determinado sistema, tá? Porque ele está aqui? Porque ele é baseado em dados, né? Que eu estou acolhendo de uma determinada máquina e ele usa a identificação de sistemas para gerar um modelo dessa planta baseado em dados, né? Controle robusto, né? Então, se alguém está trabalhando aí com teoria tipo H infinito, por exemplo, ele está aplicado dentro de controle robusto, né? Controle preditivo, né? De modelo, tá? Nós vemos muito hoje em veículos autônomos, né? Principalmente esses seguidores de faixa, né? Onde eu preciso ter um controle, né, que ele vai tentar prever o que está acontecendo no seu sistema. Tá? Lógica fuzzy, se eu preciso fazer alguma inferência ou baseada em regras. Né? E eu vou pular aqui para o Reinforcement Learning, que é um adicional ao Deep Learning, né, onde eu vou fazer aprendizado forçado do meu sistema de controle, por exemplo, né, e um block set para controle de motor, principalmente por essa nova fase de eletrificação que está chegando aí, principalmente para veículos, por exemplo. Né. E eu tenho esses dois produtos que eu pulei aqui, que é o Simulink Control Design, né, que é a parte onde eu vou tentar parametrizar ou otimizar o meu sistema de controle, né, para obter um ajuste, né? E o optimization é eu tentar efetivar uma parametrização, né? Eu determino alguns limites para o meu sistema e matematicamente, né, o, o MATLAB ele vai ajustando a sua aplicação, né, para você obter o parâmetro já otimizado lá no final. Não é mais, não preciso fazer erro e acerto, né, das simulações. Beleza? Então, pensando em desenvolvimento de sistema de controle, eu tenho meu controle aqui, eu tenho minha planta, né? Então, a ideia é que a partir de dados, ou modelamento, ou análise, eu tenha essa planta para esse controle poder atuar. Tá? Então, eu tenho sinais, né? Eu posso adquirir isso, eu posso fazer o meu MATLAB Simulink produzir, né? Então, e eu consegui gerar uma simulação, né, desse ambiente, né? E principalmente ter uma visualização de como que ele está sendo produzido, né? E principalmente ter o quê? Documentação.
ele poder, eu ter visualização de que ele está atendendo um requisito específico e controlar a versão, né? Então, a primeira versão nem sempre é a que funciona, né? Então, a ideia é que você consiga saber qual que foi a versão mais estável ou que todos os colaboradores que estão trabalhando no mesmo projeto que você tenham a versão mais funcional e otimizada do seu sistema, beleza? Então, um exemplo simples aqui, né? Eu vou gerar uma planta aqui baseada em função de transferência, né? Deixa eu botar aqui meu MATLAB, só conferindo aí, se vocês puderem mandar no chat se vocês estão vendo minha tela aqui do MATLAB, só para eu checar. Vou aumentar aqui um pouco a fonte, né? Porque não é teste do Detran, né? De visão, tá? Joia, o Alex já me deu um feedback aqui, obrigado, né? Então, eu gerei aqui a minha função de transferência, né? Para uma planta qualquer, uma planta fictícia, tá? Então, você pode usar as funções de controle específicas também. Então, vou gerar um gráfico de bold para essa planta aqui. Ih, que minha planta não tem nada, tá? Ou, deixa eu ver se faz next aqui. TF. É que eu escolhi um valor muito ruim, então não está aparecendo nada. Vocês podem ver que ele está até avisando que dá vazio, tá? Então, ele ainda não é uma planta bem equilibrada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, o professor Lotufo nem pode gostar disso aqui, mas vamos lá. Ctrl System Design. Não, sim. Ah, é, planta. Desculpa. Ainda bem que tem o professor Lotufo aqui. Eu estou confundindo Transfer Function com planta. Desculpa. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Bold, planta. Aí, nada como ter o professor Lotufo aqui para nos ajudar. Aqui, ó. Certo? Então, eu posso aplicar, né, todas essas minhas funções de transferências com qualquer função de control system. Eu não vou me aprofundar nisso porque tem alguns webinars da OpenCAD ou até da Metso sobre isso, né? Eu vou mostrar uma coisa que é um pouquinho mais simples. Eu vim aqui no Apps, né? Control System Design, porque o que a gente quer? A gente quer evoluir, eu quero fazer algumas coisas mais rápida, né? Então, o Control System Design, ele me possibilita fazer essas análises de sistemas, né, de uma forma mais rápida. Antigamente, podia-se dizer que ele era o SISO, né? O System In, System Out, o SISO 2, por exemplo, tá? Mas ele evoluiu, vocês podem ver que ele é um app um pouquinho mais funcional, digamos assim, né? Então, cliquei aqui em editar arquitetura, eu posso definir diversos tipos de arquiteturas pré-existentes dentro do meu Control System Toolbox, né? Então, eu posso definir que o meu G aqui é a minha planta. Então, eu venho aqui, eu vou trabalhar com função de transferência, determinei que ele é o transfer function e vou dar um OK aqui. Ele vai atualizar essa arquitetura e vai aplicar a minha função de transferência. Legal. Né? E vocês podem ver que eu tenho o gráfico modificou para minha aplicação de função de transferência aqui. Né? Então, eu posso
simular diversos tipos de aplicação, né? Eu posso modificar essas arquiteturas para ele chegar naquilo que eu sim, o Alexandre falou, CISO, Simple Input, Simple Output, né? Entrada simples, né? E também o Control System também permite o MIMO, né? Múltiplo Input, múltiplo Output, tá? Sem problemas, beleza? E o que isso aqui também me agiliza, né? Se eu quero tentar é, verificar o meu modelo, se eu alterar, né, a partir do gráfico de bold, né, ele pode me auxiliar em termos de resposta, né? Eu quero fazer que a minha resposta seja em loop, né, em cima da minha arquitetura que eu determinei, que o meu G aqui é a minha planta, tá? E eu vou gerar um plot aqui, né? Então, o que eu posso fazer é arrastar a minha o meu gráfico de bold aqui, vocês vão ver que ele vai meio que atualizando a, a resposta, né? Beleza? É para o bem e para o mal, tá? Não é assim também tão chutado, não façam isso igual eu estou fazendo aqui, né? Faço com um pouquinho mais de consistência, né? Mas é que eu possa fazer isso pequenas variações. O que acontece se eu fazer uma pequena variação baseado no bold, né? Então eu acho que em menos 25 não é o ideal, né? Posso tentar puxar, né, um pouquinho aqui para ele ser mais baixo? Sim, né? Só que aí também vai ter uma resposta aqui na minha amplitude, né? Pode ser que também aqui no meu gráfico de Nyquist aqui, por exemplo, a partir do momento que eu estou movendo o bold, ele pode ficar fora de equilíbrio também, né? São várias coisas que podem acontecer e se você não souber o que você está fazendo, você pode ter uma visão errada do seu sistema, beleza? Né? Que mais? Posso tentar é, otimizar, né, o meu P&D, né? Então ele vai. Lembra que aqui na minha arquitetura eu já tenho um controlador pré-alocado, né? Então o meu PID tuning ele vai ser baseado no compensador, né? Então eu posso ter aqui vários métodos, né? É, por resposta de tempo robusto, posso ter métodos clássicos. Então tá vendo? Ó, né? Ziegler-Nichols, migo aproximado por passo de resposta ou por frequência, né? Ou Chien, Rollins e Heswick, né? Vai depender muito também do tipo de problema, do tipo de resposta que você vai querer obter, tá? Então aí também a gente precisa ter um pouquinho da teoria para suportar vocês. Então por isso que você faz essas aulas de controle robusto, tá? Ah, aqui o Ítalo pergunta, né, que a amplitude da resposta ao degrau está sendo 0.1, set point está sendo 1, tá? Sim, tá, mas principalmente porque assim, eu chutei uma função de transferência, né? Eu não tô me atentando a essas precisões de set point respectivo, tá? Então, a ideia é que quando nós estivermos fazendo realmente um controle específico, tá? Você consiga fazer isso de uma maneira um pouquinho mais recíproca, tá? Essa é a aplicação também, beleza? Então, o que eu quero fazer nesse sentido é mostrar uma funcionalidade onde eu quero acelerar o processo de desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu quero um set point diferenciado, eu vou ter que também melhorar essas amplitudes aqui também, beleza? Então, por quê? Eu só coloquei uma planta, eu estou fazendo uma descrição apenas baseada no compensador,
E todos os outros componentes, lembra daqui da minha arquitetura? Quem está fazendo esses outros blocos aqui, né, é o Simulink, tá? É o Control System Toolbox. Então ele não está bem tunado, né, ou não está bem especificado, beleza? Então, volto aqui, né? Então, o que eu quero? Eu quero que ele tenha uma resposta, né, no meu controlador PI aqui, proporcional integral, mais lento ou mais rápido, tá? Que eu quero que ele tenha um comportamento mais robusto ou mais agressivo, tá? Então, o que eu quero mostrar também, além da matemática do Control System Toolbox, é facilitar e acelerar o processo de desenvolvimento, né? Então, eu clico aqui, né? A própria ferramenta do Control System Toolbox e do Design Optimization vai me auxiliar a ter o quê? Já obter uma visualização onde o meu compensador, né, de acordo com o que eu quero aqui, o meu PI, que ele seja mais lento, que tenha esse comportamento do meu transiente, ele já vem aqui, eu já tenho uma visão de como que ele vai ser, né? Não está lá muito bonito, né? Então a ideia é que aqui agora eu faço o quê? Uma tunagem, né? Eu venha e comece a verificar pontos de ajuste, né? Eu cheguei perto, cheguei longe, né? Não foi o ideal, joga fora isso aqui, vamos começar de novo, beleza? Então, uma forma de eu fazer a minha planta, né, é via função de transferência. Eu preciso determinar a minha equação, tá? Então, uma outra forma também é aplicar modelagem física, né? Hoje, as famílias Simscape do Simulink me permite obter componentes de hidráulica, é, componentes elétricos, então motores, por exemplo, painéis solares, né? Eu simular aqui circuitos elétricos com mecânica, por exemplo, como se fosse elétrica, tá? O Ítalo pergunta aqui, eu só vou voltar rapidinho aqui. É, cadê? Quando eu estou tunando aqui, tá? São metodologias. Então, neste caso aqui de PID Tuning aqui, tá? O que eu vejo aqui como comportamento transiente, tá? Então, como eu estou usando um proporcional integral, né? Se eu quero que ele seja agressivo, eu faço com que ele tenha um comportamento onde ele vai tentar ser mais rápido, tá? Ou controle um pouquinho mais robusto, tá? Onde que ele assim, não vai ser tão rápido, mas ele vai tentar manter a faixa, tá? Ele vai tentar assim, não ter muito desvio, tá? Essa ideia também uma visão um pouco a mais, né, do que só o PID clássico, tá? O que está acontecendo aqui, eu estou querendo ajustar, tá? Essa é a ideia também. Eu tentar não só chutar o valor, mas o quanto que esse valor, né, ele vai atuar dentro do seu sistema, beleza? Então essa é a ideia também de estar tentando ser mais rápido ou mais é, lento ou mais rápido, agressivo ou mais robusto. Isso também acontece no caso do PID, né? Se você olhar aqui, vocês
teoria de controle, né? Lembra? Proporcional ele vai agir proporcionalmente à ação que está ocorrendo. Né? Integral é a integral da ação. Então, lembra, a integral geralmente tem de ser uma curva, né? E derivada, ele vai ser derivado à ação. Então, muitas vezes ele é mais rápido, tá? Então, essa também é a intenção de você tentar obter o comportamento agressivo, robusto, tá? Neste caso aí do PID, certo? Então, se você escolhe um P&D e coloca um D muito grande, por exemplo, pode ser que ele vá lá e dê uma paulada no seu controlador. Ele vai agir, vai dar um corte lá. O que vai acontecer? Meu, no momento que dá esse corte, para ele, o sistema todo ficar estável de novo, ele vai demorar. Entendeu? Então pode ser que ele fique acionando o D várias vezes até ele ficar devagar para aí o integral ou o proporcional entender, ah, beleza, eu tenho que entrar aqui agora, certo? Professor Lotufo aí depois, se eu falei alguma besteira, me corrige depois, a gente faz uma errata, né? Mas essa é a ideia também de você usar essas ferramentas, e por isso que você precisa saber bastante da teoria também, não é só chutar, beleza? As ferramentas de modelagem física vai permitir com que eu consiga obter situações de modelamento. Então, eu preciso modelar um motor elétrico, né? Eu não preciso mais modelar matematicamente o motor. O Simscape já me permite essa solução, né? Então eu posso vir aqui, deixa eu ver um modelo só para jogar o bloco. Por exemplo, eu quero trabalhar com modelo de bateria. Então eu venho aqui no Electrical Sources, né? Ó, cadê? Ó, célula de combustível. Vamos lá, que isso aqui também está na moda agora. Né? Então eu não preciso me preocupar em modelar uma célula de combustível, por exemplo. Né? Então, principalmente é eu ganhar tempo, né? Não precisando modelar esse tipo de sistema. Tá? O bloco já é parametrizado, né? E simplesmente eu coloco aqui as características que são da minha célula de combustível. Beleza? Então, principalmente é facilitar na hora de desenvolver, né? Então, se eu estou preocupado em controlar esse tipo de sistema, né, eu não vou aproveitar o bloco que já tem isso, né, e simplesmente adicionar essa funcionalidade é, no meu modelo. Né? Então, célula de combustível é uma, se eu pensar aqui em driveline, que é trem de força, né, ou powertrain. Vocês podem ver que eu tenho motores, eu posso simular o meu veículo longitudinal, né, é, pneus, né, então aqui ele usa a passegica, que é a fórmula mágica, para isso, por exemplo. Tá? Então, principalmente como que eu vou obter o meu gêmeo digital, ou seja, como que eu vou obter informação daquela planta para que eu consiga otimizar, né? Então, o Control System Toolbox, vocês viram que eu coloquei ali o Control Design para me ajudar a otimizar o meu P&D, né? Poder gerar tecnologias também para esse tipo de solução, né? Que seja manutenção preditiva ou seja uma manipulação de operação, né? Deixa eu só um minutinho aqui. Tá? Então, esse gêmeo digital, né, principalmente, é para me ajudar a obter o melhor, né, da minha aplicação. Então, é, por exemplo, a gente está falando muito em é, veículo autônomo, né? Então, o que a gente está conversando com alguns professores que estão estudando platooning, né? O que é o platooning?
eu tenho um veículo que é o líder, né? E todos os veículos secundários aqui, tá? Eles estão seguindo o líder, tá? Então, eu posso obter, né, uma lógica de controle para que todos os veículos eles sigam o líder, né, sem que aconteça alguma falha, por exemplo, tá? Então, eu vou abrir aqui um modelo só para vocês verem, por exemplo. Só um minuto, tá abrindo, né? Então, o que eu tenho aqui tem os veículos, que são o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Mandei executar. Né? Primeiro veículo, segundo, terceiro, quarto, né? E aqui as acelerações, né? Então quero saber do espaçamento, quero saber qual que é a velocidade, né? Desse meu veículo, tá? Eu vou estabelecer, né? Para cada veículo deles a minha lógica de controle, né? Então deixa eu ver aqui. Que eu mandei ele rodar. Ó, né? Então tem aqui o líder, que é o amarelo, né? O primeiro veículo, que é o azul, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Então, e aqui a distância entre eles, né? Então, a partir do momento que eu iniciei aqui o meu veículo, né? Então, vocês estão vendo? Ó, função de transferência, né? Aqui uma função MATLAB, né? Onde ele vê a, a função de estado-espaço de cada veículo, tá? Né? E aí você pode vir aqui nessa função e atualizar ou otimizar os seus blocos, né? Para isso, cada lógica de controle de cada veículo aqui, ó. Então, ó, lógica de controle, né? Ó, proporcional e derivativo aqui, tá? Então, qual que é o ganho da simulação nessa lógica de controle? Eu poder ter uma visão, né, de execução de toda essa lógica, né? Visualizar como que ele está sendo aplicado, né? E principalmente neste caso, assim, como é que eu refino essa minha lógica, né? Existe alguma maneira de eu conseguir melhorar, tá? Eu posso tentar gerar uma parametrização, né? Então, a partir aqui também do meu bloco PD, né, dentro do meu controlador, tá? Eu posso parametrizar o meu comportamento aqui, né? Então, ó, meu PD, lembra que aqui ele está proporcional derivativo aqui, tá? Cadê? Tá aqui atrás, né? Tenho as minhas variáveis, que elas são numéricas aqui, estão lá no meu workspace, né? E eu posso clicar aqui e tentar falar que o meu control design ele faça uma tunagem ou uma parametrização para mim. Tá abrindo aqui.
né? Então aqui é a mesma coisa que eu mostrei no exemplo anterior, né? Que eu posso tentar melhorar a minha aplicação, né? Então, eu quero que eu tenha uma performance melhor, né? Então eu posso tentar aumentar meu tempo de resposta, sei lá, para 3 segundos, né? Então, ah, o que vai acontecer com o meu sistema aqui, né? A partir do momento que eu fiz essa mudança aqui, né? Para o meu tempo de resposta ser 3 segundos, por exemplo. Então eu venho aqui, dou um update. Ó. Então a minha resposta tunada, que era o sólido azul, e a resposta, que era tracejado, agora eles mesmos que se aproximaram, tá? Então essa ideia também de eu conseguir ter uma visão de funcionalidade e ter uma noção, né, de como que o meu sistema vai reagir. Então, se eu vou rodar aqui, eu vou olhar que vou esperar que eu tenha uma melhora aqui nos meus resultados de gráfico. Ah, melhorou um pouco porque eu tinha uma oscilação aqui, agora eu já não tenho mais, tá? Então, esses também são os ganhos que você tem usando as outras ferramentas, né, de aplicação dentro do hall de produtos Control System, né, do MATLAB, beleza? Né? E eu posso também tentar melhorar esses ganhos, tentar parametrizar ele para melhorar, né, essa convergência, né, tentar eliminar esses ruídos aqui, né? Então, a ferramenta me permite isso também, tá? Senão eu não vou conseguir mostrar tudo, porque senão o tempo é escasso, né? Por isso que as aulas de controle são longas, né? São semestre para você obter todo o resultado, e mesmo assim ainda você não conseguir chegar a mostrar tudo, né? O professor Lotufo está aí, é especialista nisso, tá? Então, as ferramentas estão aqui para nos auxiliar, né? Então, principalmente, nos auxiliar no ganho de tempo, principalmente, tá? Então, se alguém for fazer uma estrutura baseado em lógica fuzzy também, por exemplo, deixa eu abrir um outro aqui, né? Então eu tenho o meu sistema de controle e eu tenho uma inferência aqui baseado em fuzzy, um sistema FIS, tá? Como que a gente aplica, né, esse tipo de situação, né? Então eu posso preparar ele via o Fuzzy Logic Toolbox. Tem o Fuzzy Logic Designer, né? Se alguém já trabalhou com isso, precisa ter os dados de entrada, os dados de saída, e vou gerar as funções membros, as regras, né? Para poder gerar a aplicação aqui. Beleza? Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa minha lógica aqui, por exemplo, né? Então, se eu implementei uma lógica fuzzy, né, com controle, por exemplo, né? A partir do momento que eu tenho essa minha lógica, eu já testei, já validei ela, né? Eu consigo gerar código para ser embarcado. Então, se eu rodar ele aqui,
Não tem scope aqui. Deixa eu fazer ele de outro jeito. Deixa eu rodar aqui. Aqui, ó. Tá? Esse é o sinal de saída desse controlador. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo gerar, tá, essa minha lógica e ele está eficiente, tá, eu consigo ter algumas situações, tá, e transformei ele numa variável aqui no meu MATLAB, tá, e eu posso gerar código estruturado, ou se eu quiser pegar essa minha lógica fuzzy e jogar ele para um PLC ou um CLP, né, nesse caso eu estou usando o CodeSys, tá, ele vai me gerar código estruturado onde eu vou poder inserir ele dentro de um CLP, por exemplo. Está gerando, porque eu sei que está gerando, porque ainda não abriu o prompt aqui e o meu MATLAB aqui está em busy. Tá? Então, qual que é o ganho também? Eu elaborei todas essas minhas lógicas de controle, todos esses meus sistemas, por exemplo, tá? E eu quero gerar código para testar num CLP. Se eu tenho uma bancada dentro da universidade para controlar um atuador hidráulico ou alguma bomba hidráulica, por exemplo, eu já posso pegar esse meu código e já jogar dentro do CLP e ver se ele é funcional ou não, tá? Então isso é bacana também. Então pode ver aqui, ó, eu tenho o código, aqui está o código estruturado, né? A partir da minha lógica fuzzy. Ó, aqui, ó, tá? Então o ganho também é para eu não precisar ter que reescrever tudo lá em código CLP e eu ter que manjar de gerar dentro do Rockwell, o cliente mudou, quero mudar para Siemens, né? Então cada linguagem estruturada tem uma diferença de programação, né? Então o próprio suporte de linguagem estruturada ele vai mudando de acordo com o fabricante que você está querendo aplicar o seu CLP, beleza? Beleza, Alberto, aqui é CLP, mas aqui eu quero usar microcontroladores, né? Eu consigo também? Sim, você consegue, tá? Então, é você simplesmente mudar. Ou eu posso vir pelo apps aqui, via Coder. Onde é que está? Aqui, ó, né? MATLAB Coder, GPU Coder ou HDL Coder, tá? No suporte que você precisar, beleza? Eu vou chamar aqui via comando. Então, eu vim aqui, vou gerar um genérico, tá? Não tem nenhum microcontrolador específico. Ó, ele vai gerar o artefato para mim. Diferente do outro, não vai ser uma linguagem estruturada, ele vai gerar um código C, tá? Que é um código C que eu vou poder aplicar em qualquer microcontrolador ou em qualquer sistema que eu queira executar esse meu código. Não gerou um report, mas eu vou abrir o código aqui só para a gente ver. Fazer. Cadê?
Ó, ele gerou o executável aqui, né? E os objetos C aqui também. Então, meu código C, acho que é esse. Ó. Né, ó. O sistema de regra de fuzzy, ó, tá bem aqui, tá? Conversões dos sinais, algumas aplicações da regra, né? Porque algumas multiplicam, algumas somam, algumas subtraem, né? Que eu vou poder aplicar em qualquer microcontrolador, beleza? Não vou mostrar isso agora, porque a gente tem outros exemplos aqui, ou outros webinars que vocês podem acompanhar, senão eu vou estourar o tempo, acho que eu já estou até estourando o tempo, tá? Então, é, principalmente é como que eu pego minha lógica de controle e consigo gerar ele, né, para ser embarcado ou aplicado em outras soluções, tá? Né? Então, principalmente nos ajudar, né, a ter esse tipo de aplicação, principalmente no caso de veículos autômatos, né, ou automatizados, né, onde você tem o que? Sensores e eu tenho que controlar sistemas do veículo. Então, o meu controle vai ter que integrar essas três áreas, né? Tanto planejar, né, o que, que ele vai ter que fazer para determinada desvio neste caso, né? Perceber então as informações que o radar, a câmera, o LiDAR estão me oferecendo e as informações que os componentes do veículo também estão me dando, né? Então, o MATLAB junto com o Simulink vai me permitir obter num único ambiente essa integração. Então, são as imagens, né? São as lógicas de controle, de detecção, dos módulos de radar, né? Que a gente chama de fusão, né? Fundir todas essas informações e principalmente também visualizar isso em simulação. Tá? Aqui, né, ó. Então tem o meu veículo andando aqui e os veículos secundários sendo detectados aqui. Beleza? Tá? E o MATLAB me permite isso. Né? Então vai me permitir conectar hardware diretamente com minhas aplicações. Então no meu MATLAB aqui vocês podem ir no Home, Add-ons, Get Hardware Support Package. Vocês vão visualizar todos os hardwares que eu consigo gerar aplicação direta de MATLAB e Simulink. Então vocês podem ver aqui Arduino, posso ter Texas C2000, né? Mindstorm, posso ter Cortex-M, né? STM, NXP, né? Xilinx, né? Principalmente nos ajudar a ganhar tempo para desenvolver uma solução, né? E principalmente também código CLP, tá? Então, qualquer hardware de baixo custo pode ser aplicado, né? Então, hoje a gente vê muito Raspberry Pi e Arduino, tá? Posso usar situações também de real time, no caso SpeedGoat, que é nosso suporte direto, por exemplo, né? Então, eu vou sair do ambiente desktop, que é o caso do MATLAB, para ir para um sistema de protótipo, tá? Em tempo real. Tá? Então, essa é a ideia também de eu poder ter essa funcionalidade, tá? Não, professor, não só Arduino Mega, tá? Mas todo o rol, né? Então, é, Uno, tem um outro agora baseado em ARM também, não tem problema, tá? Todas as soluções, pelo menos a grande maioria, tá? É, né? Se eu quero pensar em veículo ou em alguma situação mais específica, tem as soluções da própria SpeedGoat,
tem essa New Eagle, soluções da DSpace ou da Vector, essas são mais automotivas, tá? Mas que você também pode aplicar em sistemas elétricos de potência sem problema nenhum, beleza? A visualização que nós queremos ter aqui, né, é que eu tenho numa única solução, tá, diversas aplicações que vão auxiliar. Então eu não preciso, preciso fazer aquisição de dados. Sai de um software e depois volto para o MATLAB. Preciso fazer visão computacional. Vou trabalhar num outro software e poder volta para o MATLAB de novo, né? Então o MATLAB te permite, né, essa situação onde eu tenho diversas soluções, eu posso aplicar diversos é, domínios, né, de desenvolvimento num único ambiente, tá? Essa é a ideia também, tá? Então eu quero saber quando que ele vai poder aplicar esse tipo de solução, né? Então, em vez de eu ter que sair de uma ferramenta para outra, eu poder num único lugar ter essa solução aplicada, né? Aqui a gente tem uma série de situações, tá? Você pode ter uma aplicação, né? E vocês podem ver que assim grande parte está fixado aqui, né? Controle, né? Então o controle vai me dar, vai ter uma ação baseada no que ele está vendo, né? E vai acionar ou o sistema robótico ou a direção autônoma, né? Baseado no que o hardware te, informa, te, te gerou de informação, beleza? É, eu vou abrir agora para as dúvidas, eu vou ler algumas aqui. Vamos lá. O Rodrigo aqui está com umas dúvidas. Vou tentar responder. Vamos lá. Rodrigo, você perguntou sobre as fontes aqui, tá? No caso do MATLAB Simulink, tá? Eu tenho aqui uma célula meio que genérica, tá? Então, você pode ter aqui níveis de fidelidade simplificado, detalhado ou com informações físicas de entrada, tá? Então, essas informações, tá? Você pode ir detalhando e aumentando de acordo com sua necessidade. No caso desta célula especificamente, tá? Ele é uma célula baseado nesta troca e nessa disseminação de íons e elétrons de hidrogênio, tá? Então, principalmente ele está usando esse modelo simplificado. Por quê? Porque isso aqui está evoluindo a cada dia. Então, a base desse modelo é suportar para que você tenha pelo menos o mínimo de informação para simular o seu sistema, tá? O que acontece no seu caso é que você pode vir aqui e ficar simulando esse tipo de aplicação, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo hybrid. Ah, dentro da próprias soluções da Metrics, né, você pode ter aplicação desse tipo de solução.
né? Então, eu posso ter o veículo híbrido, né? Você está com problema de verificar qual que é o consumo por quilômetro desse sistema. Então, o Powertrain Block 7 vai te ajudar nesse sentido de você conseguir obter essa informação com essa características de componente. Aqui eu tenho, por exemplo, um componente simplificado de bateria. O que acontece se eu venho aqui no sistemas de potência especializados, por exemplo, sources, olha a diferença deste conjunto que eu estou manipulando matematicamente, tá? Contra este que é bateria, que eu vou clicar aqui, lítio-íon, que é o seu problema, tá? Então você vai poder simular envelhecimento da bateria, efeito da temperatura, né, efeito da descarga, por exemplo. A diferença com aquele outra célula, com esta aqui, esta também ela é mais detalhada. Se você olhar aqui, eu consigo ter mais informação. Então, membrana de próton, célula de combustível dióxido sólido ou combustível alcalino, tá? E aí você vai entrar com as informações que você tem do componente que você está querendo testar, tá? Então essa também é a ideia de eu ter um modelo simples, que vai depender muito do que você quer fazer e do experimento que você quer efetivar, tá? Então eu consigo ter esse tipo de aplicação, né? Então, a partir do momento que você tem aqui o modelo, essa é a matemática desse modelo simplificado, tá? E o modelo detalhado é essa equação aqui, beleza? Então ele já é meio que baseado nas literaturas existentes, é, não atuais, mas aplicáveis de modo funcional na sua solução, beleza? Então, isso também é muito bacana em termos de MATLAB, né? Então, se você olhar aqui, o MATLAB não usa nada que ele está criando do nada, né? Eu tenho aqui referência, da onde que eu tirei esse modelo de combustível, tá? Então, nesse caso aqui, ele foi do Descent, né? Os dois modelos aqui para propulsão veicular especificamente, né? Eu vou mandar para você aí, vou copiar e colar, tá? E principalmente também você ter um modelo também de exemplo, né? Então, aqui é a célula de combustível e você vai ter aqui a voltagem, a corrente, a eficiência, o consumo, né? E a utilização dos componentes, tá? Então, o que acontece também é que aqui neste modelo, né, a partir daqui eu posso aplicar ele num modelo de powertrain de veículo, usando ou o Vehicle Dynamics ou o Powertrain Block Set também, tá? Essa é a lógica, né? Principalmente também é você conseguir agregar isso numa solução. Então, eu estou preocupado em modelar isto ou ter a eficiência energética disso, analisar a eficiência energética deste componente. Eu não quero saber muito da dinâmica veicular. Vamos usar o Block Set, o Vehicle Dynamics Block Set ou o Powertrain Block Set. Depende muito do que você vai querer. Eu quero uma dinâmica simplificada, porque eu só quero estudar esse componente, o efeito deste no veículo, ou quero saber eficiência energética. Eu preciso ver o que você vai querer de dinâmica veicular para poder obter o seu resultado lá no final, certo? Outra pergunta que você faz aqui é sobre um controlador PIC, né?
Você pode gerar toda a sua lógica, seu sistema de controle a partir de MATLAB Simulink, só que para escrever em Pic eu não tenho um descritor. Você vai ter que reescrever esse código todo dessa lógica de controle que você fez para Pic, né? Então, se você ou evoluir para um CLP ou evoluir para um microcontrolador, você vai obter eficiência do mesmo jeito, mais rápido. Não vai precisar reescrever, tá? É, é, comunicação externa, Jarbas pergunta de comunicação externa, tá? É, no MATLAB eu posso ou vincular via banco de dados, né? Outra situação que eu acho que até esqueci de colocar aqui, tá? OPC Toolbox, tá? Eu tenho como vincular o MATLAB em plantas industriais usando o OPC Toolbox. Então, eu consigo pegar dados históricos, né, ou autoconectar em servidores também, e pegar essa informação em vivo e poder validar essa minha lógica de controle com informação que está vindo da rede. Tá? Então, o OPC hoje até é OPC UA, tá? Então eu consigo me conectar neste banco de dados ou nesse servidor OPC, como é denominado, tá? É, e poder trabalhar ou com os dados históricos ou com conexão direta, né, com MATLAB e lógica de controle, tá? Banco de dados Database Toolbox, então também eu posso pegar dados históricos em banco, tá? Tanto que a própria é, um dos historiadores mais, ou aplicação mais comum também, né, em termos de solução é a OSIsoft, tá? Então você consegue aplicar ou interconectar sistemas da OSI, né, com Simulink, né, que é o Pi System. Então tem até um white paper sobre isso. Então, é, da própria OSI com os sistemas da Pi, tá? Então eu consigo vincular o meu MATLAB com soluções da OSI Soft. Deixa eu mostrar aqui as aplicações, tá? Então, uma situação é eu gerar o próprio SDK, que é o Software Development Kit. Então, eu gerar um compilado de uma função MATLAB e ele fazer parte dos sistemas da Pi System, né, via é, API ou via SDK, tá? Usar o Database Toolbox, porque o PySystem ele grava, né, as informações de um banco de dados, né, e acessar o driver JDBC do banco de dados da PySoft e poder aplicar, ou simplesmente separar os dados via um CSV e importar no MATLAB, tá? Ou interconectar via OPC Toolbox no OPC Server do Py, tá? É outra solução também, beleza? Se você quiser depois, eu posso deixa seu e-mail, Jarbas, e eu mando esse white paper para você, né? Sem problema nenhum, tá? Beleza? Não vejo mais perguntas, tá? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu creio que eu me estendi um pouco, mas porque a área de controles é ampla e as soluções são diversas, tá?
Em nome da Opencard, eu agradeço a presença de todos e sua participação. Fique atento aos novos webinars, divulgaremos eles por e-mail e nossas redes sociais. Tá? Então, se conectem no nosso canal do YouTube. Tá? O pessoal do marketing adicionou essa informação aí. Tá? Esperamos que vocês tenham gostado deste webinar. Tá? Então, e espero vê-los novamente em outros eventos, né? Meu muito obrigado. Né? Se alguém precisar de mais informações ou precisar de algum auxílio aí em alguma situação, deixa eu até editar aqui. Manda um e-mail aqui para mim. Espera aí que faltou aqui um. Eu vou tentar ajudá-los na maneira que for possível. Né? Se eu não souber a solução, eu indico pessoas também. Né? Você pode procurar o professor Lotufo, ele é mais expert nessa área do que eu. Né? Ele é o professor dedicado nessa área, tá? Para isso. Né? Então, pessoa renomada aí, fica à vontade também de contatá-lo e ele pode auxiliar com mais bagagem matemática ou acadêmica do que a minha pessoa. Tá? Então, a minha ideia aqui simplesmente é tentar pegar um pouco dessa bagagem que o professor mostra para a gente e tentar agilizar esse processo, né, de aplicação. Beleza? Do mais, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que tempo é um recurso escasso hoje em dia. Tá? E espero vê-los em novos webinars. Obrigado, bom dia. Final de semana está chegando, né? Bom final de semana.